Deus abençoe. Quero dizer para você que tudo que está exposto aqui é para uma missão. Depois a irmã vai falar no final, para uma missão. Então, não saia daqui sem abençoar a missão. Amém? Em nome de Jesus. Pastor Jefferson. Esse pastor, a gente tem uma grande alegria. Ele e sua família. A gente conhece já de um tempo bem gostoso. E eu sei em quem está subido nesse altar. Então receba a palavra que Deus vai usar na sua vida. Amém? Pai, nós abençoamos a vida do pastor. Abençoa a vida dele, Senhor. Usa os seus lábios, Pai. Usa a sua mente, o seu coração, Senhor. Nós recebemos como profeta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. William, acho que está dando aqui um som a mais aqui. Amém. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao pastor Ivan, a pastora Vânia, pelo carinho, pela hospitalidade aqui nessa noite. Eu quero pedir também para você abrir em Mateus, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Sabe, pastor Ivan, eu estava pensando aqui, quando estava sentado aqui, e daquelas primeiras oportunidades que foi dada ao Zé, ao Carlos, a mim, ao Marquinhos, ao Luciano, ao Luiz, ao Ronaldo, né? Toda aquela turma. E passou-se 20... já faz tempo, 22 anos, 20 anos mais ou menos. Sim, nós recém éramos casados, né? E eu continuo, pastor. Continuo pregando a palavra até que Jesus me chame ou me prenda. Não tem que me prender para parar. Eu continuo lá em nome de Jesus. Queridos, todos acharam Mateus capítulo 26, versículo 41? Glórias a Deus. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então hoje eu quero pregar sobre uma coisa muito interessante. E não vou falar aqui sobre a carne ser fraca. A carne ser fraca, todos nós sabemos que ela é. Eu quero falar sobre o espírito. O espírito estar pronto. Porque dentro de nós, queridos, há algo muito forte querendo servir a Deus. Quando o homem branco descobre um novo lugar, uma nova civilização, na qual o homem ainda não tinha colocado os seus pés, quando nós chegamos lá, vocês vão ver que aqueles índios, de alguma forma, ainda que errada, ainda que errônea, eles estão buscando a Deus. Eles estão clamando a alguma divindade, tentando buscar a Deus. Então, me parece que, independentemente da questão se eles estão certos ou errados, dentro do ser humano, há aquela necessidade da divindade. E ora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos entender bem o porquê disso. Porque quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver que Deus faz o homem não pela sua palavra.
Deus não manda ser feito. Deus faz com as suas próprias mãos. Mas com as suas próprias mãos, Deus faz o barro. Deus faz um boneco. E o homem só passa a existir de verdade quando ele sopra nas suas narinas. Ali sim passa a ser vivente. Porque até então não tinha vida. Era um boneco. Este sopro de Deus dentro do homem faz com que o homem queira ligar-se a Deus em espírito. Portanto, dentro do ser humano há sim uma necessidade a ser preenchida que nada, absolutamente nada das coisas desta vida pode preencher. Porque dentro de nós há um espaço aonde é propriedade exclusiva de Deus. Os prazeres não podem preencher. Os bens materiais não podem preencher. As riquezas deste mundo não podem preencher, porque é propriedade exclusiva de Deus. Jesus, ele disse, olha, queridos, quando ele olha para a igreja da época, ele diz o seguinte, olha, vocês cuidam do exterior, vocês cuidam do corpo, mas dentro há sepulcro caiado. Por fora é mármore, mas por dentro só existe morte. Por dentro não há vida. Por quê? Porque eles não estavam recebendo a Jesus. E sem Jesus não tem vida. Afinal, Ele é a vida. Então perceba o que foi dito aqui pelo pastor Ivan, que é o que Jesus disse à mulher samaritana. Chegou a hora, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Perceba que a adoração não está na parte externa, ela está na parte interna, em espírito, daquele espírito que o Senhor soprou. De maneira que não há como nós adorarmos se não for vindo de dentro para fora. Alguém pode levantar as suas mãos e não estar adorando. Alguém pode dizer aleluia e não estar adorando. Mas todo aquele que está adorando de dentro não consegue segurar por fora. E é óbvio que ele explana toda a sua adoração. Por quê? Porque ele entende que é a hora de adorar em espírito e em verdade. E ele assim o faz. Agora, tem um porém nessa história. Qual é o porém, pastor? O porém é a queda. O porém é o pecado. O porém é que tem uma cruz nessa história. Porque nós pecamos, porque nós erramos, porque nós nos distanciamos do Senhor. A queda é o problema. Querido, quantos já não viram alguém que caminhando dá um trupicão e daqui a pouco voa o celular para um lado, voa a moeda para o outro e se espalha tudo aquilo que a pessoa tinha? Pois é, querido, é exatamente isso que aconteceu. Quando o ser humano cai, a queda, o pecado, fez com que nós viéssemos perder muitas coisas. Coisas físicas e espirituais. Físicas porque até ali o homem não morria. O homem era imortal. Mas a partir do pecado, entrou a morte. E o homem passou a morrer. O homem passou a ter dias limitados na terra. Mas também há características espirituais que nós perdemos. Nós perdemos características espirituais, a característica da comunhão, a característica de conversar com Deus, do nosso devocional, dia após dia, todos os dias. No finalzinho da tarde, diz a Bíblia, que o Senhor descia no paraíso e conversava com o homem. E nós perdemos isso. Não é à toa que Abel tenta reconstruir isso, reconstruir a comunhão que havia se perdido. Então a queda, ela traz perdas físicas e espirituais.
Ou seja, o mundo que nós conhecemos hoje era completamente diferente do mundo que existia lá no Jardim do Éden. Você nunca achou estranho que, por exemplo, a mulher não ficou horrorizada por uma cobra que fala? A minha não pode ver uma barata que me chama. E lá vai o super-homem, né? Correndo para livrar ela das garras daquela barata. Um dia eu vi a minha cunhada gritar num berreiro alucinante de achar que o Jack estava dentro da casa. Eu chego lá, tinha uma aranha desse tamanho, menor que um grão de mostarda. Agora imagina, querido, se as mulheres são assim hoje, não é estranho que a Eva conversa com uma cobra como se estivesse conversando com a vizinha? Por quê? Porque provavelmente os animais falavam. E é interessante também que a cobra não era como o é hoje. Ela não se rastejava. Talvez voasse, não sei. Talvez corria, eu não sei. Mas a maldição que Deus lança sobre ela é: e do pó da terra tu comerás. Tu sempre vai se rastejar. Por quê? Porque ela não se rastejava. O mundo que nós conhecemos hoje era completamente diferente lá atrás. Por quê? Por causa das perdas que o pecado trouxe. A Bíblia vai dizer, inclusive, dá a entender para nós, que inclusive nós deixamos de ser tão inteligentes quanto éramos antes. Por quê? Porque, querido, Adão não fez nenhuma faculdade. O pastor já fez faculdade, está fazendo a segunda, se eu não me engano, e sabe que não é uma coisa tão fácil assim. Mas quando nós olhamos Adão era botânico, gente. Ele dava o nome dos animais tudo certinho. Ele dava o nome das plantas, todas elas certinhas. E alguém vai dizer assim: mas é óbvio, né? Que para nós é certo, porque a gente olha para uma girafa hoje e vai dizer: nossa, mas até se parece com girafa. Mas quando nós vamos analisar a etimologia da palavra, como as palavras são formadas, nós vamos ver que as palavras que ele juntou para formar cada nome de cada espécie fala das características do animal. Para você estudar isso hoje, entender isso hoje, você tem que fazer uma faculdade de 5, 6, 7 anos. Adão já nasce com aquilo. Por quê? Porque a comunhão com Deus nos deixa mais inteligentes. Pastor, o senhor diz isso, mas isso não tem nada a ver, é heresia, o senhor está viajando, é muito elucubração teológica. Não. O livro de Atos dos Apóstolos nos diz que quando Pedro pregou, os fariseus olharam para eles e disseram o seguinte: mas estes homens não são iletrados e incultos, sem estudo algum? Como podem eles falar desta forma? Por quê? Porque a presença de Deus nos deixa mais inteligentes. Simples assim. Mas a perda, o pecado, a queda, fez com que nós viéssemos perder muitas coisas. Dentre elas, um espírito pronto. Pronto para servir. Pronto para fazer a obra. Pronto para se relacionar com Deus. E é isso que eu quero trazer hoje, compartilhar com você, porque nós precisamos resgatar isso urgentemente. Lá na igreja Arca, nós fizemos um coral de homens. Querido, um coral de homens. Está aqui a camiseta dos homens, inclusive. Um coral de homens. Pensa nos homens que para falar eram uns gatinhos falando. Aí vai cantar? De que jeito? Sem condição nenhuma. Mas você entra lá e você vê eles cantando. As esposas se admiraram. Óbvio que não é um coral tecnicamente perfeito. Mas, querido, se você soubesse quem eles eram e como eles cantaram, você vai ver. A diferença é muito grande. É de surpreender. Agora, é interessante nós
meditarmos sobre isso para entender o seguinte. Você já deve ter ouvido a expressão, todo mundo pode cantar. Sim ou não? Já, né? Mas aí você pega alguém com uma voz de taquara rachada, seca como a minha, e você diz, não, mas ele ali não. É? Pode cantar. E é interessante que depois que canta, a gente olha e diz o seguinte, mas como isso é possível? É a mesma pessoa, é a mesma voz. O que aconteceu? Aquilo já estava dentro. Aquilo não veio de fora. Aquilo não é um pendrive que tu colocou em algum lugar e ele passou a ter o que não tinha. Não, aquilo já estava dentro dele. Já estava no seu íntimo. Só que tinha um porém. A mente dele dizia, não. A mente dele limitava e dizia, não, ele não pode cantar. Não, ele não pode. E ela vai, aquilo que estava na mente, aquela mentira, ela vai se tornando uma verdade tão grande que parece uma muralha de Jericó. E aquela mentira é para nós como uma verdade. Uma verdade que ninguém pode negar. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Imagina você uma pessoa que tem medo de dirigir. Tia Vânia, tem medo de dirigir, tia Vânia? Morre de medo. Aí a tia Vânia diz o seguinte para nós. O amor, e nós tudo reunidos. O amor, dá a chave da Eco. Aí já tem um que diz assim, pastor, vamos orar antes. Vamos ungir o carro antes. E a gente fica rindo e fica brincando com toda aquela situação. Mas eu fico pensando uma coisa. Todo mundo fica dizendo isso, como quem diz, pastor, não entregue a chave, porque senão vai dar problema. Né? Como isso reage dentro da tia Vânia? A tia Vânia é intimidade, gente. Desculpa. Como isso reage dentro dela? Será que dentro dela não fica assim, viu? É verdade. Tu não consegue dirigir. Tu não vai dirigir. Tu não vai superar teu medo. E aquilo fica batendo e se transformando cada vez mais e calejando cada vez mais a confiança dela de enfrentar o seu medo. Por quê? Porque ela olha para todos os lados e todos dizem que ela não vai conseguir. E ninguém incentiva ela a conseguir. E na verdade, até o pastor Ivan fica assim, irmãos, é verdade, vamos orar mesmo primeiro. Por quê? Porque a mente, a nossa mente, ela mente para nós. Ela traz para nós coisas que não são verdades. Mas eu te digo uma coisa. E se Deus tem um propósito para que a tia Vânia aprenda a dirigir, e ela dirija para um dia poder salvar uma vida, e nós, ao invés de incentivar, nós gostamos de brincar com o medo que ela tem. E nós não ajudamos ela a vencer o medo. E quando chegar a hora, ela vai estar com medo tão grande que ela não vai conseguir. E nós, o que fizemos em relação a isso? Ajudamos? Não. Então, querido, note que há coisas dentro da nossa mente e dentro de nós que bloqueiam, que fazem com que a gente nunca venha a encontrar, a achar o que a queda do pecado fez com que a gente perdesse. Mas isso precisa ser despedaçado hoje, no nome de Jesus. Porque nós precisamos entender e compreender as verdades de Deus para nós. Porque Deus deu. Deus disse para Adão, Adão, tu vai botar um nome. Talvez se nós estivéssemos lá brincando, você nunca fez faculdade. Não. Lá não tinha ninguém para falar essas coisas. Lá não tinha ninguém para incentivar ele, do contrário. Mas lá tinha Deus, Adão, tu vai colocar o nome. Entende?
Deus está dizendo para Adão: Adão, eu coloquei dentro de ti, eu soprei dentro de ti, Adão. Amém? Adão, eu soprei dentro de ti. Está dentro de ti toda a capacidade que tu precisa para fazer aquilo que eu te ordenei. Faz, Adão. Bota o nome, eu tenho certeza que vai dar certo. Porque nós não somos a imagem e semelhança, querido, fisicamente. Um é careca, outro é cabeludo. Como nós somos a imagem? Como é assim? Então um se parece, o outro não? Não. Mas nós somos parecidos com Deus naquilo que Ele colocou dentro de nós. Então, tem um filme que eu gosto muito. O nome dele é Desafiando os Gigantes. E nesse filme, o capitão do time do futebol americano, eles estão falando sobre o próximo jogo. E eles estão dizendo assim: aí, próximo jogo nós já perdemos, porque o outro time é muito melhor que nós. E aí o técnico do time diz o seguinte: tu vai atravessar de 4 pés até a metade do campo. E tu vai atravessar até a metade do campo com o fulano, que tem 70 quilos. Só que eu vou colocar uma venda nos teus olhos. E aí ele vai indo. E conforme ele vai caminhando, ele vai cansando e ele vai perguntando: a gente já chegou? Está perto? Nós já estamos em 30 jardas? Já estamos em 20, em 40? E o técnico, ao invés de falar para ele aonde ele está, o técnico apenas incentiva. Não pergunta onde você está. Você tem uma ordem, então assuma essa ordem. Faça com que dê certo. Caminhe até a metade do campo. E ele continua. Por quê? Porque alguém está incentivando ele. Alguém está dizendo que ele pode. Alguém está dizendo que ele vai conseguir. E quando ele diz: eu não tenho mais forças, ele diz: negocia com o teu corpo as forças. Encontre onde você não tem, porque dentro de ti há a força necessária. Só falta mais um pouco. E ele continua caminhando, até que ele não aguenta mais de caminhar. E ele começa a chorar, e ele diz assim: eu consegui, eu consegui. E aí, o treinador tira a venda dos olhos dele. Ele não conseguiu ir até a metade do campo. Ele atravessou o campo inteiro. E aí o técnico diz para ele o seguinte assim: ó, tu é líder. Deus colocou dentro de ti a capacidade de liderar pessoas. E quando você que tem essa capacidade diz que o time já perdeu, eles já perderam. Olha o que tu fez. Tu disse que tu mal conseguiria ir até a metade, mas tu atravessou o campo inteiro. Então nunca mais diga que você não pode fazer alguma coisa. Ao contrário, lidere pessoas e diga com elas: nós podemos sim ir mais longe. Estava dentro dele uma força que ele não conhecia. Assim também, há dentro de mim, há dentro de você, uma força que você desconhece. A força daquele que soprou em nós. Mas sabe qual é o nosso problema? É que nós enxergamos. O problema é que nós não colocamos venda nos nossos olhos. E nós andamos segundo os nossos olhos. Nós olhamos e dizemos: ih, pastor, estamos entrando em crise, não vai dar certo, não vamos reformar, não vamos ampliar, não vamos fazer nada, está todo mundo numa pindaíba, não vai dar certo. Por quê? Porque os olhos humanos vão dizer isso. E eu não vou dizer que os olhos humanos estão mentindo, mas os olhos da fé podem dizer outra coisa. Lembra da história de Geazi? Lembra da história de Geazi? O exército cerca a casa do profeta. Geazi entra para dentro e diz: profeta, acabou tudo. Vamos orar, vamos entregar a alma para Jesus, porque o corpo eles vieram tomar. O profeta diz assim: ó, não, Geazi, aquele que está com nós é muito maior.
Mas Geazi não entende. Por quê? Porque ele está olhando com os olhos, os seus olhos físicos. E muitas das vezes o nosso problema, querido, é esse. Nós somos um Geazi. Nós ouvimos a palavra, nos é ensinada a palavra, mas nós somos Geazi. A maneira como nós olhamos as coisas sempre é de maneira terrena, sempre é de maneira carnal. E nós nunca conseguimos olhar pelos olhos da fé. Porque os olhos da fé, querido, não há impossíveis. Aos olhos da fé, Jesus diz, vocês farão obras maiores. Aos olhos da fé, a gente vai encontrar a Bíblia dizendo, pede-me as nações, eu te darei por herança. Aos olhos da fé, os Salmos vai dizer que nós faremos proezas aos olhos da fé. Não com esses olhos. Esses olhos vão sempre falar que você não tem estudo, que você já passou do tempo, que você não tem idade. Esses olhos vão dizer que você não tem capacidade. Esses olhos vão dizer que você é burro. Esses olhos vão falar para você um monte de coisa. E quer saber do que mais? A maioria delas, nós vamos acreditar. Por isso passam-se anos da nossa caminhada cristã e muitas das vezes nós não saímos do lugar. Porque nós olhamos com os olhos carnais. E a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas por fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 15, vai dizer que o homem exterior, ele só se corrompe. Ora, se o homem exterior só se corrompe, os meus olhos é só corrupção. Mas o homem interior, ele se renova, dia após dia. Porque estes olhos vão dizer, não tem como, mas o homem interior, com a fé dentro dele, no seu íntimo, daquilo que Deus soprou sobre ele, vai dizer, mas para Deus nada é impossível. Hebreus capítulo 11 vai nos dizer o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Não é por vista, mas que se espera. Então nós temos que trocar a maneira como nós vemos as coisas. Nós temos que fazer o que João Batista aconselhou. Importa que eu morra, para que ele cresça. Minha visão tem que morrer. Meu olhar tem que morrer. Eu preciso olhar as coisas por fé. Eu preciso não apenas visualizar fé quando eu estou no culto, quando eu estou na igreja. Não. Aqui você é abastecido, aqui você aprende, aqui você é instruído. Mas é no dia a dia. Nós temos que olhar tudo por fé, temos que andar por fé. Porque do contrário, nós vamos sempre ficar para trás. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 15, versículo 8. Este povo me honra apenas com os seus lábios. Cantar, qualquer um canta, a letra está aqui. Mas não se honra a Deus apenas com o nosso cântico, com os nossos lábios. Olha o que Jesus disse em Mateus 15, 8. Mas o seu coração está longe. O coração está longe. Então o que o Senhor está nos ensinando? Que a maneira de nós nos aproximarmos dele é com o coração perto. É um coração que se aproxima, ou seja, é com aquilo que ele soprou dentro de nós, o nosso íntimo, aquilo que está perto dele, para se comunicar com ele. Não há como nós nos comunicarmos com Deus vindo apenas para bater o cartão. Não, isso é exterior. Mas quando eu venho com meu coração perto, então eu me aproximo, então eu me comunico com ele, e o Espírito dele fala com o meu, e eu o adoro. Por quê? Porque nós estamos em comunhão. Olha o que Isaías 7,14 vai nos dizer, que o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Mas Emanuel é muito mais do que Deus conosco. Emanuel significa, na etimologia da palavra, o significado é ainda um pouco mais profundo. Porque conosco, querido, você está conosco. Eu estou com você. Você pode dizer, esteve conosco hoje o pastor Jefferson.
mas eu não estou dentro de você. E quando você olha para a palavra, você vai ver que Emanuel também significa Deus dentro do homem. Não é apenas aquele que está do teu lado, não é apenas aquele que está perto de ti, não, mas ele está tão perto. E o relacionamento que ele quer é tão próximo, que ele está dentro do homem. Não à toa o livro de Coríntios vai nos dizer que nós somos o templo do Espírito. Veja bem, nós não somos o templo físico, carnal, mas do Espírito, da comunhão, da intimidade, daquilo que o Senhor soprou dentro de nós. E o que nós podemos falar então do oficial romano? Aquele homem que consegue capturar ao Senhor e maravilhar ao Senhor. Quando o servo dele chega até Jesus e diz assim: meu Senhor, pediu para que tu pudesse curar o servo dele. E aí o Senhor disse: tá bom, eu vou na tua casa. Não, mestre. Ele disse o seguinte, que ele também é um homem sujeito a autoridades. Ele diz a este vai, ele vai. Ele diz a este vem, ele vem. Portanto, basta que tu diga uma palavra e o servo dele será curado, porque o meu Senhor julga que ele não é digno que tu entres na sua casa. Jesus se vira para a multidão e diz o seguinte: nem em Israel encontrei um homem com uma fé, com algo dentro dele tão grande assim. Este homem, ao que tudo indica, ele entendeu algo que eu e você precisamos entender. Querido, se o Senhor liberar uma palavra, você não tem mais problema. Porque a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Então, se ele liberar uma palavra para abençoar, para trazer vitória, para resolver, está resolvido. Simples assim. E olha o que Jesus diz: então, vá. E o servo ficou curado. Por quê? Porque basta uma palavra. Isso fala o quê? De algo que estava no íntimo daquele romano. E que ele usou. Ele não usou a vista, ele usou o que estava no íntimo. O Deus dos judeus é um Deus poderoso. Ele diz: vai e vai. Ele diz: haja luz e há luz. Então basta que ele libere uma palavra. Querido, é isso que nós temos que usar. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender, que foi perdido e que precisa voltar para dentro de nós, na nossa comunhão, porque está aqui dentro. Mas a mente diz: não, isso é para o profeta Elias. Não, isso é, não, Daniel era Daniel, né? Não é assim que a gente ouve? Não, mas, não. Mas Davi era Davi. Homem segundo o coração de Deus. Tá, e o oficial romano era quem? Um descrente que nem ia na igreja, ele era romano. Está entendendo, querido? Está dentro de nós. Ter comunhão, crer no Senhor, ativar aquilo que Ele depositou dentro do ser humano, está dentro de nós esta comunhão. E nós precisamos ativá-la em nome de Jesus. Quando nós olhamos para Jesus jantando na casa de Zaqueu, Zaqueu era um homem de posses. Então imagine que Zaqueu não recebe Jesus com feijão e arroz. E eu não estou aqui dizendo que feijão e arroz é ruim. Não. É o que eu como todo dia. Mas eu calculo que naquela ocasião, Zaqueu mandou fazer um costelão de cordeiro 12 horas. Zaqueu mandou fazer a melhor comida que ele poderia dar. Talvez pratos de entrada, petiscos, para depois o prato principal, sucos de tâmaras, não sei. Mas com certeza Zaqueu colocou melhor. Jesus fala alguma coisa sobre a mesa maravilhosa de Zaqueu? Não. Porque Jesus não se apega e nem é chamada a atenção dele pelas coisas de fora.
Lembra do que Deus disse ao profeta Samuel? Samuel, eu não sou como o homem. Eu não vejo como o homem vê. Vocês olham por fora. Eu contemplo o coração, o íntimo. Mas Jesus fala na janta. E sabe quando ele fala? Quando Zaqueu manifesta o seu íntimo. Senhor, a partir de hoje, aquele que eu defraudei, vou restituir 4 vezes mais. Aí Jesus fala do íntimo. Aí Jesus fala, hoje veio salvação a esta casa. O que Deus quer comigo e contigo não tem a ver com o exterior. O que Deus quer comigo e contigo tem a ver com uma transformação no nosso interior. Porque o final do evangelho, querido, é te salvar, não é te dar casa. O final do evangelho não é te dar um carro, não é te fazer rico, não é te fazer próspero nessa terra. Ao contrário, aqui você é peregrino, você não vai levar absolutamente nada. O final do evangelho é te salvar, te salvar, te salvar do juízo, te salvar da condenação eterna, te salvar em viver o resto da vida afastado de Deus, no inferno. Isso é o evangelho. E Jesus aqui então se manifesta e diz exatamente isso. Deus é um Deus de intimidade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus fala algo lindo para ela. Diz, mulher, se tu soubesse quem te pede água. Ah, se tu soubesse, tu me pediria água. E eu te daria água. E ela geraria dentro de ti uma fonte. Olha o que Jesus diz. E ela geraria dentro de ti uma fonte que jorraria para a eternidade. Jesus diz para ela que se ela entender quem Ele é, dentro dela vai nascer algo que ela não tem, mas que vai saciar toda a sede que ela sente aqui dentro. Querido, o Evangelho é isso. O Evangelho fala muito mais das coisas do nosso interior do que com as coisas do nosso exterior. O Evangelho se comunica muito mais com aquilo que Deus soprou dentro de nós, com aquilo que é este corpo mortal, que ora é forte, ora é fraco, ora é robusto, bonito, e ora já vai deixar e vai perder a sua beleza. Ora tem cabelo, ora não tem cabelo. Porque este corpo é isso. É como uma flor que um dia vai murchar e vai cair no chão. Mas o Espírito viverá para sempre. Então é aqui que o Evangelho quer trabalhar. Naquilo que vai viver para sempre. É isso que nós precisamos entender. Todo aquele que aceita Cristo, automaticamente dentro dele já é gerada uma fonte que vai jorrar para a eternidade. Só que o interessante é que o Evangelho de João continua, e lá no capítulo 7, Jesus fala algo muito parecido para os discípulos. Se vocês crerem em mim, e a minha palavra estiver em vós, dentro de vocês, jorrará um rio de águas vivas. Para a mulher samaritana, Jesus fala de fonte. Para os discípulos, Jesus fala de rio. Por quê? Porque quando nós aceitamos Cristo, começa algo. É uma fonte. É o começo de tudo. Mas quando o tempo se passa, nós já estamos aprendendo, querido, vai virar um rio. Sabe por que vai virar um rio? Porque o rio leva a vida para lugares que não têm vida. O rio, ele vai saciar a sede daquele que está com sede. O rio, ele vai levar vida às árvores que estão mortas junto aos ribeiros. Tem muita gente morta na nossa volta. E quando eu saio da posição de fonte e me transformo num rio, porque aumentou a minha comunhão com Deus, aumentou a minha obediência na palavra, e eu estou aumentando cada vez mais aquilo que o Senhor já colocou dentro de mim, sai do estágio de fonte, amplia, porque começa a saciar, começa a compartilhar aquilo que Deus já está dando para você e que está dentro de você. Então você vai
distribuindo e compartilhando. Lembra que Jesus disse sobre os fariseus? Como pode um cego conduzir outro cego? Mas quando o Senhor entra em nós, já não somos mais cegos. Já não mais enxergamos pela vista, mas andamos pelo Espírito. E como andamos pelo Espírito, nós podemos conduzir os cegos. Nós podemos dar de beber a quem está com sede e podemos dar de comer a quem está com fome. Por quê? Porque agora somos discípulos do Senhor. Temos algo dentro de nós que jorra para a eternidade. E é tão grande, é tão poderoso, que nós podemos compartilhar com os outros. E não vamos ficar sem. Você pode dar um glória a Deus por isso? Para nós ir para o final da palavra. A Bíblia também vai nos falar sobre os discípulos a caminho de Emaús. Que muito se parecem com nós muitas vezes. Eles estão caminhando. Pois é, tu viu só? Eu pensava que fosse Jesus, que fosse remir Israel. Agora já é o 3º dia que ele morreu. E agora? O que vai ser do nosso povo? O que vai ser da nossa nação? E eles estão ali falando das coisas que os olhos deles viram, presenciaram. E daqui a pouco chega Jesus para eles e diz o seguinte: o que vocês estão conversando? Ó nécios, de entendimento. Só que tem um detalhe, querido, a Bíblia fala que eles são discípulos. É gente que já está, mas ainda não tem entendimento, não entende. Por que não entende? Porque está contemplando com os olhos carnais. O Senhor não pode fazer, ele morreu. E agora como é que vai ser? Querido, para os nossos olhos falar que a coisa é boa, tem que dar certo 240%. 100% é pouco. A gente está sempre com medo. A gente está sempre temeroso. É como o povo de Israel que saiu do Egito, né? Então lá no meio do deserto. E Moisés levanta os espias, vai lá espiar a terra. Aí 10 voltam dizendo: não, realmente a terra é linda, é maravilhosa. Os nossos olhos contemplaram, né? O fruto da vide, ó, o caixão que é esse. Nossa, que coisa mais linda. Porém, há uns grandalhão lá, uns gigantes de 2,80 metros. As muralhas são intransponíveis, a gente não pode penetrar nelas. Elas são tão grandes, são tão largas, que há casas em cima delas. Não tem como vencer. Olhos da fé. Ou melhor, olhos carnais. Vista. Aí Josué e Caleb dizem: não, gente, só um pouquinho. Lembra o que o nosso Deus fez no Egito? Nos tirou com mão forte, mão poderosa. As pragas que ele lançou no Egito. Lembra do Mar Vermelho se abrindo? O que são as muralhas? O que são os gigantes? Olhos da fé. Agora estão os discípulos dizendo: olha, eu contemplo que Jesus morreu. Eu contemplo que acabou. Está todo mundo com medo. Não vai dar nada mais certo. Acabou. Esses olhos. Querido, se basear pelo que esses olhos veem, é lamentável dizer isso, mas nós nunca alcançaremos o que Deus tem para nós. Jamais vamos alcançar. Esses olhos sempre vão dizer para nossa mente: não dá. Não tem como. É impossível. Agora, quando eles percebem que é Jesus que está falando com eles, e o coração deles começa a arder, perceba o que diz o texto. É o coração que está ardendo. É algo que está no interior. Não é algo que tem a ver com os olhos deles. Eles voltam correndo. Eles demoraram um dia inteirinho, desanimados, entristecidos e aborrecidos. E essa é outra característica de quando nós andamos por vista. Nós sempre andamos nos arrastando, com um peso monumental nas nossas costas. Um dia inteiro. Mas eles voltam correndo. Gente, já ia ser noite. E eles chegam no mesmo dia.
O que é isso? Olhos da fé. Claro que vai dar tempo de falar do Evangelho. Claro que vai dar tempo de dizer que Ele ressuscitou. Vamos voltar, sim! Olhos da fé e não mais carnais. E nós precisamos compreender isto. O pessoal do louvor pode passar. Queridos, os mesmos discípulos voltam correndo. Só que agora, o que está dentro deles, há algo no íntimo deles muito forte que foi ativado novamente. Algo que está ardendo o seu coração. E é isso que nós precisamos nessa noite. É isso que nós precisamos compreender acerca da nossa caminhada na fé. Querido, vir aqui é bênção, você tem que vir mesmo, é aqui que você aprende, é aqui que você é fortalecido, é aqui a família da fé, é aqui que as coisas vão acontecer na tua vida, é assim mesmo. Só que há batalhas no dia a dia, que se a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus não estiver ativada, nós vamos olhar com estes olhos. Nós não vamos vencer. Nós vamos desanimar. Nós vamos entristecer. Nós vamos nos aborrecer. Nós não vamos correr no Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos voltar a correr na fé. Não é tempo de se rastejar. Quem rasteja é cobra. Não é tempo mais de se rastejar. É tempo de nós correr na fé. Correr na fé. Te coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Faz a pena, pastor? Eu quero convidar você que nessa oportunidade quer retornar para a tua casa diferente de como você veio. Quem quer dizer hoje, eu não quero voltar me arrastando como os discípulos de Emaús. Eu quero voltar correndo como os discípulos de Emaús. Perceba que são os mesmos discípulos, mas dentro está algo diferente. Isso é que precisa mudar. Aquilo que está aqui dentro de nós. Aquilo que Deus já soprou. Querido, veja bem, nós temos um Deus que enviou o seu Filho para morrer no teu lugar, numa cruz, apenas para ter comunhão contigo. E aí você vai me dizer que Ele não quer ter comunhão contigo? Isso não faz nenhum sentido. Ele quer sim desenvolver comunhão contigo, porque Ele tem um propósito específico com você. Mas você tem que entender isso. E você tem que andar nisso. Do contrário, você vai ser sempre aquele que vai desanimado para Emaús, ao invés de sempre ter sido aquele que volta correndo para Jerusalém. A palavra de Deus falou com você? Você quer reativar algo de Deus dentro de você que já está aí, só precisa ligar novamente? Sai do teu lugar e venha na frente que nós queremos orar juntamente com você, em nome de Jesus. Aleluia. Estás aqui, movendo entre